Olá, somos alunos da Universidade Estadual de Ceará, curso de História, a disciplina de Ensino de História Geral 2, com a professora Luziana Silva Amorim. Apresentaremos o trabalho Historiando com o tema A Representação Social da Família, Construção Histórica. A nossa equipe é composta por Carla Daisla Bezerra Silva, Francisco José Pereira de Moraes, eu sou Leonildo de Oliveira Gonçalves e Vera Maria Romão Ferreira. Para compor esse trabalho historiando, nós recorremos às fontes históricas. E baseado no que Barros, em 2019 diz, que fonte histórica é tudo aquilo que pode ter sido produzido pelos seres humanos por trazer vestígios da história e as suas ações e interferência, pode nos proporcionar um acesso significativo à compreensão do passado humano e de seus desdobramentos do presente. Portanto, as fontes históricas são as marcas da história. E o nosso referencial teórico, conforme foi disponibilizado pela Biblioteca da UES, tomamos aí como segmento a Ângela Mendes de Almeida, com a sua parte que ela nos colocou, sendo família e história, questões metodológicas, e também uma coletânea feita através de Mota, que fala sobre retratos de família, que ela discorre sobre o uso da fotografia. E pelo site que nós vemos Brasil Escola, nós recorremos a Adelaide Bezerra Silva, Formas de Família no Brasil. Ou seja, são várias formas das famílias que se desenvolveram durante esses 500 anos de Brasil. É claro que todo retrato fotográfico requer sua origem e não podemos falar de um retrato fotográfico, marcando a memória do povo, marcando a história da geração que se passou, da sua construção da família, para retratar através do tempo. Falamos então da primeira máquina fotográfica, foi desenvolvida no ano de 1816, por um francês, Niepce. Tá? Então, nesse tempo de 1816 até o ano de 1839, onde começou a se comercializar, ele e o Daguerre, que construíram a primeira caixa que registrava as imagens fotográficas, tá? Chamada daguerreótipo. Essa máquina fotográfica trabalhava com a sensibilidade da luz e registrava através dos papéis com acetato de prata e gravava ali então as imagens, é claro, em branco e preto, ainda não havia cores. A primeira foto registrada na história foi no dia 9 de maio de 1816, quando Niepce ele foi e gravou ali na sua máquina, tá? A primeira foto, gravando ali então a imagem que estava após a sua janela. E também é interessante também registrar que o primeiro ser humano a ser fotografado, na realidade foi como que sem querer, pois Niepce estava fotografando ali uma praça e nessa praça havia uma pessoa, e essa pessoa então conseguiu então sair da foto. Isso aí foi no ano de 1839. E é interessante quando a gente fala em fotografia, é claro que tem vários recursos, como a gente muito hoje usa a selfie, pensando que é coisa nova, mas na realidade não foi. A gente descobriu através das pesquisas que a primeira foto, a pessoa fazendo um autorretrato de si mesmo, que a gente conhece como selfie, foi feita no ano também de 1839, na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, por Robert Cornelius. Ele segurou a sua máquina, a daguerreótipo, e ficou atrás dessa máquina ali onde gravou a sua própria imagem. Isso é um fato interessante. Falamos isso tudo por quê? Porque a história em si escrita, nós temos conhecimento. No entanto, a história, através das memórias fotografadas, também tem o seu conceito também de história. Juntando isso tudo, tá? Nós começamos então a ver que o povo começou a fotografar, começou a usar a fotografia para marcar esses momentos. E os alvos principais que se mais usam, inclusive nos nossos dias, é justamente as fotos das famílias, dos entes queridos. E isso, a história, ela continua ainda hoje sendo usada como uma fonte documental.
Eu vou dar continuidade ao que Leonildo falou sobre a representação social da família e sua estruturação ao longo da história. Percebemos que a estrutura familiar mudou e vem mudando. Percebemos famílias de 2 pais, 2 mães, só o pai, só a mãe, o homem só e a mulher sem filhos. Agora veremos os diferentes tipos de famílias existentes no Brasil. Vamos conhecer um pouco sobre a família patriarcal. Essa família discorre do casamento formal e litúrgico, considerado como um modelo desde o período colonial no Brasil, desde o século XV e persiste até os dias atuais. Vamos conhecer um pouco também sobre a família com união estável e informal. A família estável é formada por a união de 2 pessoas que decidem morar juntos sem a união formal, ou seja, nem o religioso, nem o civil. Vamos conhecer um pouco sobre a família parental ou anaparental, caracterizada pela família sem a presença dos pais. É uma relação que possui vínculo parentesco, mas não possui vínculo de ascendência e descendência. Por exemplo, os irmãos que decidem morar juntos, marcado pelo laço da convivência, sem a necessidade de um vínculo sanguíneo, também pode ser, parentes ou não parentes, arranjos também denominados socioafetivos. É uma família sem pai, sem mãe, por exemplo. Se os pais morreram e irmãs e irmãos resolvem morar juntos, um cuidando do outro. Vamos falar também sobre a família monoparental. Ocorre apenas quando um dos pais de uma criança decide arcar com todas as responsabilidades sobre aquele filho ou sobre seus filhos. Por exemplo, quando a formação dessa família é formada pela presença de um dos seus genitores, pai ou mãe, com filho ou sem filhos. Quando um pai biológico não reconhece o filho e abandona o filho, e a mãe, ou o contrário, a mãe rejeita o filho e o pai biológico. Neste caso, apenas uma pessoa assume a paternidade da outra. Percebe-se então que já há um tempo em que essa família já é marcada no cenário brasileiro. Meu nome é Vera Maria Romão Ferreira. Estou para dar continuidade ao conteúdo deste trabalho. Como Leonildo já falou, Carla da Isla já falou, então eu entro agora com a minha parte. Família paralelas ou simultânea. A formação desta família é quando um homem ou uma mulher são casados e constituem outra família, ou seja, não separam de um casamento anterior, mas continuam nos dois. Como se sabe, não existe lei prevendo esse tipo de relação, pois ela, assim como muitas outras, é fruto cultural da sociedade. Família eudemonista. Família eudemonista é um conceito moderno que se refere à família que busca a realização plena de seus membros, caracterizando-se pela comunhão de afeto recíproco, a consideração e o respeito mútuos entre os membros que a compõem, independente do vínculo biológico. Família substituta. A família que está voltada para a proteção. Preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, prevê como uma forma excepcional, quando a criança ou o adolescente será colocado em uma nova família, que ocorrerá por meio de guarda, tutela ou adoção. A lei prevê ainda que a inserção da criança ou adolescente em família substituta
será procedida de sua preparação e acompanhamento realizado por profissionais. Pessoal, meu nome é Francisco José, sou aluno do curso de História e dando continuidade ao nosso conteúdo, que aborda as questões sociais da família, relacionado à família como um todo, eu iniciarei dando continuidade com a família homoafetiva. Nós sabemos que a família homoafetiva é uma entidade familiar caracterizada pela união de pessoas do mesmo sexo, que se baseia no afeto, no amor, no respeito e comunhão de vida. O reconhecimento dessa figura jurídica se deu diante das observações da nossa sociedade. Ao final, novos casais se formam a todo momento. Embora a sociedade tenha preconceito com este tipo de família, pois o alargamento desse conceito surgiu de maneira natural, decorrente de movimentos culturais e da evolução da mentalidade da sociedade. E, com o passar do tempo, está sendo acolhida pela minoria. No entanto, nós podemos destacar que, ao decorrer do tempo, as coisas estão melhorando para esse grupo familiar. Na família seguinte, que ora debato, trata-se da família poliafetiva. Como o nome bem já diz, poli, é a união conjugal formada por mais de duas pessoas convivendo em interações de reciprocidade afetiva entre si. Também chamada de família poliamorosa, pois é uma relação amorosa, simultânea, consensual, receptiva, igualitária e que não tem a monogamia como princípio e necessidade, estabelecendo seu código particular de lealdade e respeito, com filhos ou não, constituindo uma família conjugal em que os 3 ou mais pessoas compartilham entre si uma relação amorosa, em casas separadas ou sobre o mesmo teto. Vale destacar que a família poliafetiva distingue-se da família simultânea paralela, pois na poliafetiva todos consentem, interagem, relacionam-se entre si, respeitam mutuamente e que geralmente vivem sob o mesmo teto, isso é, um conjunto. Apesar de todas as mudanças, nós podemos perceber que esse tipo familiar apresenta como maior desafio o que mais se questiona não é porque eles vivem juntos, e sim como consegue saber que seu amor tem outro parceiro, ou até mesmo amar duas pessoas da mesma forma, de forma intensa e semelhante, mesmo que os 3 vivam juntos. Na família seguinte, composta por pluriparental ou mosaico, nós podemos perceber que no Brasil há um elevado índice de separação e divórcio, que resulta em uma forma familiar que é composta entre cônjuge e companheira e seus filhos, se for o caso. Por exemplo, vou citar aqui, Maria era casada com João e Pedro era casado com Rita. Maria e João se separam e Pedro e Rita também. Aí então Maria, já divorciada, ela casa e vive uma união estável com Pedro, que se separou de Rita, formando-se aí uma nova família, que é chamada de família recomposta. Essa família talvez enfrente alguns problemas, haja vista que por parte de alguns já constituíram filhos
tanto do casal, né, Maria e João, quanto Pedro e Rita. Porém, a presença desses filhos, pode existir alguns que não concordem com a relação do casal. No entanto, os pais divorciados, quando um deles ou os dois encontram um companheiro, o poder familiar nunca vão deixar de existir, pois desta forma defendem uma nova formação familiares, pois elas são frutos de mudanças sociais, de desejos pessoais e a busca constante pela felicidade do casal, ou seja, de ambos. Dando continuidade, nós vamos para a família natural, extensa ou aplicada. No tocante a esse conceito, nós podemos destacar que a família natural é trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, aquela que é composta por pais, né, e mãe e filhos. No entanto, a expressão família natural está ligada à ideia de família biológica, na sua expressão nuclear. A família natural, como aquela que é formada apenas pelos laços sanguíneos, uma vez que tem como sujeitos marido, esposa e filhos, restringe-se então a um núcleo familiar, e este conceito trazido já ora pelo ECA condiz com uma parceria entre si. Em síntese geral, diante da evolução do conceito família, o matrimônio e a procriação dos filhos biológicos do casal deixam de ser uma questão central, pois todas as relações que se baseiam no afeto, na convivência e no sentimento de união familiar passam a ser compreendidos como família. Assim, todos os tipos de família hoje, ela é vista como um fator que envolve laços afetivos e a busca pela felicidade dos membros, que são fatores determinantes para a compreensão dos novos conceitos de família que a sociedade dispõe.